A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Então vamos aí para mais um vídeo. É a última série, creio que é a última, né? Dos anjos, né? Vamos aí aprender um pouco mais dos seres angelicais, né? Tanto dos seres de Deus, os anjos de Deus, como dos caídos, tá? Vamos lá então. Sem muitas delongas, né? Vamos ver se dá tempo da gente terminar tudo isso aqui. E em muitas outras passagens, o líder desses anjos caídos, também chamados de demônios, é Satanás. Como líder desses anjos ímpios, Satanás é caracterizado como mentiroso, assassino e ladrão. Como grande antagonista de Deus, ele nutre ódio por Deus e seu povo, rondando como um leão faminto, buscando quem devorar por meio de seus planos nefastos. Enquanto ser angélico, Satanás, juntamente com seus anjos demoníacos, possui poder e esplendor sobrenaturais, empregando todos os seus recursos contra a humanidade. Além de ser mentiroso, ladrão e destruidor, uma de suas características proeminentes é o engano. João o descreve como aquele que engana todo o mundo. Com astúcia, ele se disfarça como anjo de luz. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: não é surpreendente que os seus ministros se disfarcem de ministros da justiça. Embora a revelação bíblica sobre a organização dos anjos seja limitada, oferece indícios de uma hierarquia no mundo angelical. Há sugestões de que eles se organizam em várias classes, ordens e posições. Isso é inferido pelo título de Miguel como arcanjo ou líder dos anjos, e posteriormente em Daniel, onde é chamado de um dos principais príncipes. Outras classes e ordens são sugeridas pelos termos usados em referência aos anjos em Efésios. As Escrituras mencionam a Assembleia e o Concílio dos Anjos em Vejamos. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Assembleia é reunião, Quem tá, entre os irmão? seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Classificações governamentais também são atribuídas a eles, indicando organização e hierarquia para anjos bons e para anjos maus. Vejamos, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sem dúvida, Deus organizou os anjos eleitos, enquanto Satanás organizou os malignos. Essa constatação conduz a uma conclusão prática crucial. Assim como os anjos e demônios estão organizados, os cristãos, individualmente ou em grupo, muitas vezes consideram desnecessário manter uma organização. Isso é particularmente evidente na luta contra o mal, onde alguns crentes podem sentir que podem agir isoladamente ou esperar a vitória sem preparação e disciplina organizada. O mesmo se aplica à promoção do bem, pois ocasionalmente os crentes podem perder oportunidades valiosas por não planejar e organizar suas boas ações. Essa perspectiva é corroborada pela declaração de Judas sobre os anjos que abandonaram seu principado, ou posições de autoridade. Paul Enns oferece uma visão abrangente das diversas classes ou categorias do mundo angelical organizado, segundo a Bíblia. A seguir, destacam-se algumas dessas categorias. Anjos líderes governamentais. Efésios 6 faz referência à hierarquia dos anjos decaídos, mencionando principados como aqueles que ocupam posições elevadas na hierarquia, potestades como dotados de autoridade, e príncipes das trevas deste século, como detentores de poder sobre o mundo. Daniel, capítulo 10, também menciona o príncipe do... Então, irmãos, aí o que ele está falando procede. Por que procede? Porque assim, embora Satanás está tentando dividir o povo de Deus, né? Afastar. Hoje a gente se reúne estudando pela internet, tá? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente se reúna. Mas aí por quê? Porque Satanás ele é astuto. E esse pessoal aí, eles são religiosos. Então o que eles pensam? Eles pensam assim, que você só pode se reunir se for no templo religioso. E é um grande erro isso. Porque a reunião pode ser em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares. Só que a pessoa sente necessidade porque ele acha que aquele ali é um líder religioso.
é o Filho de Deus, mas é ministro do inimigo, porque eles vieram para enganar, para manipular a palavra, para dar falso entendimento para as pessoas. Por isso que Deus, às vezes é Deus mesmo que está tirando as pessoas de lá. Só que quando Deus tira as pessoas desses lugares, desses templos religiosos fraudulentos, não são todos que são fraudulentos, mas de você colocar 100%, sobra ali uns 5% que são verdadeiros, de todos que existem no mundo, certo? O 95% é tudo pilantagem, que Deus não mandou construir templo nenhum, depois que foi destruído o templo de Jerusalém, lá no ano 70, não pediu para ninguém construir nada. Quem inventou essas coisas aí foram o homem, com o pretexto de, porque ao ar livre, ladrão vem, chuva vem, e inventou todas essas invencionices aí. Tive o sonho, foi Deus que pediu para construir, Deus não pediu nada. Lá em Isaías, lá em Ezequiel, lá nos profetas, ele fala lá do tempo daquela época que acontecia o mesmo que acontece hoje. Que é um círculo que se repete, só que hoje é o tempo do fim. Lá ainda tinha coisas para acontecer ainda ao longo das eras. Mas acontecia a mesma coisa, os falsos profetas saíam a profetizar coisa que Deus não mandava. Deus falava que ia destruir esses falsos profetas, entendeu? Então é a mesma coisa que acontece hoje. Quando você sai de uma denominação, não é para você ficar sem reunir com os irmãos. É onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Você pode se reunir na sua casa com a sua família, que é cristã, se tiver outros cristãos lá, ou chamar um vizinho. Se na sua casa tem muito movimento, pega um horário que não tem ninguém, chama um vizinho que é cristão, reúna na sua casa para estudar a palavra, para orar a Deus e também para quando tiver alguma ceia, chamar para jantar. Ceia do Senhor não tem nada a ver com essas coisas que faz na denominação aí. É um jantar. Ceia significa o jantar e você dividir com as pessoas. É isso. Você ter amor, você compartilhar aquilo que Deus te deu com o próximo. Entendeu? Então hoje eu já fiz convite para as pessoas se reunir, ou para mim ir na casa delas, ou para ela vir na minha, ou para arrumar um lugar para a gente se reunir, mas ninguém quer. Então, lógico, a gente precisa de um irmão ajudar o outro. Nós somos membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então, um precisa do outro, mas Satanás está agindo com astúcia e dividindo as pessoas. Por isso que está isso aí, entendeu? Não é que eu saí das denominações e que eu nunca fui membro de nenhuma. Eu só frequentei por um tempo e mudei de uma para outra e tentando achar a verdade quando eu ainda não era conhecedor profundo das escrituras. Hoje eu já sou conhecedor um pouco melhor. Então, só que o que acontece? Ninguém quer se reunir. Eu estava me reunindo com meu primo quando ele estava aqui. A gente estudava, ele e a companheira dele, né? Então depois ele mudou e eu fiquei só de novo. Mas ninguém quer se reunir para estudar a palavra, para louvar, para fazer as obras do Senhor. Mas aí você vai fazer o quê? Porque ela só quer se reunir no tempo. Porque é mais fácil, né, irmão? É mais cômodo. Tem um líder lá, não importa se ele é falso profeta, se ele engana, né? Eu só vou cumprir o protocolo para dizer que eu sirvo a Deus. Só. Mas isso daí são falsos cristãos que faz isso. Porque se ele faz dessa maneira, também está errado. Entendeu? Porque a Bíblia ensina como deve ser a reunião dos santos. Entendeu? E é uma coisa simples. Os homens que complicam. Entendeu? Isso é uma coisa simples. Você se reúne na sua casa simplesmente para estudar a palavra, um tocar conhecimento com o outro, ou para orar, e para ceiar, às vezes quando é ceia, ou para, como fala? Esqueci o nome. Para cantar louvor, só. É isso a reunião. Entendeu? O louvor é para... O que é o louvor? O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é você estudar a palavra e aplicar os princípios da Bíblia, dos ensinamentos de Cristo na sua vida. Servir o próximo, amar com amor. O amor a Deus e servir a Deus se concretiza no servir o próximo. Ajudar o próximo. É isso que é amar a Deus, entendeu? A dividir suas coisas. É isso, você se reunir, entendeu? Isso que é amar a Deus, entendeu? Adorar a Deus. Aí se faz adoração no cânticos, porque você vai estar cheio do Espírito Santo, aí você vai cantar. Você pode cantar um cântico, não é dessas aí que já tem aí, você pode inventar o seu cântico mediante a palavra. Você pega os versículos que você conhece e monta um louvor e vai cantando para o Senhor, não importa a sua voz. Deus não está preocupado com a voz, se é feia, se é bonita, Ele quer o seu soltar de dentro para fora, o seu cântico, com adoração a Ele. Como agradecimento pelas bênçãos que ele já te deu e pelo agir dele na sua vida. É isso, simplesmente, entendeu? Então vamos lá. É que as pessoas gostam de complicar, sabe?
Os religiosos gostam de prender as pessoas. E aí engana, faz tudo o que eles querem. Reino da Pérsia, um anjo decaído sob o controle de Satanás. Anjos de classe superior. Miguel é designado como arcanjo em Judas e grande príncipe no livro de Daniel, sendo reconhecido como o único arcanjo mencionado nas Escrituras. Sua missão é a proteção de Israel. Outras referências incluem príncipes principais e principados. Anjos proeminentes. Destacam-se Miguel, cujo nome significa quem é semelhante a Deus, e que desempenha um papel crucial na defesa de Israel. E Gabriel, cujo nome significa homem de Deus, ou Deus é forte, sendo um mensageiro especial de Deus em eventos significativos. Anjos assistentes divinos. Os querubins, uma ordem de alta classe com beleza e poder indescritíveis, servem como proclamadores e protetores da presença gloriosa de Deus. Os serafins, cujo nome significa ardentes, rodeiam o trono de Deus e proclamam sua extrema santidade. Outras classificações de anjos. Anjos eleitos, referidos por Paulo em sua carta a Timóteo, são anjos santos incluídos nos propósitos eleitos de Deus, permanecendo fiéis após a rebelião de Satanás. Criaturas viventes, envolvidas na revelação da glória de Deus, são identificadas com os querubins e antecipam a obra redentora de Cristo através de suas características. Vigilantes, descrição que pode sugerir uma classe especial de anjos, constantemente atentos para servir o Senhor, observando os governantes do mundo e os assuntos dos homens. Essas categorias destacam a diversidade e a complexidade da organização angelical, revelando diferentes papéis e responsabilidades atribuídos a esses seres espirituais. A característica distintiva dos anjos benevolentes é descrita em Hebreus como espíritos ministradores, refletindo-se nos relatos bíblicos de suas variadas e abundantes atividades ministeriais. Eles desempenham papéis fundamentais como mensageiros sacerdotais no templo universo de Deus. A diversidade de seu ministério pode ser resumida em adoração a Deus, mensagens divinas, envolvimento em batalhas espirituais e ministração ao povo de Deus. Quanto à sua atividade como espíritos ministradores, Buswell observa a importância de compreendermos o valor dessa doutrina. Embora não devamos adorar ou orar aos anjos, reconhecer seu papel ministerial enriquece nossa compreensão do governo divino no mundo. Como servos celestiais, os anjos desempenham diversas funções em várias relações. Relação com Deus. São testemunhas em torno do trono divino, adoradores, observadores alegres das ações de Deus, soldados no combate espiritual e instrumentos dos juízos divinos. Relação com as nações. Miguel, o arcanjo, desempenha um papel vital como guardião de Israel. Em relação a outras nações, os anjos observam e influenciam líderes humanos. Relação com Cristo. Participam ativamente em eventos relacionados ao nascimento, sofrimento, ressurreição e retorno glorioso de Jesus Cristo. Relação com os injustos. Anunciam e aplicam julgamentos, além de separar os justos dos injustos. Relação com a Igreja. O serviço angelical descrito em Hebreus capítulo 1 destaca seu papel como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Este serviço inclui responder a orações, conduzir pessoas ao Salvador, oferecer encorajamento em tempos difíceis e cuidar dos crentes na hora da morte. Relação com novas épocas. Os anjos parecem estar especialmente ativos em momentos-chave da história, como a criação da Terra, a promulgação da lei mosaica, o primeiro advento de Cristo, os primeiros anos da Igreja e eventos relacionados ao segundo advento de Cristo. Embora permaneça incerto se os anjos continuam a agir da mesma forma na era moderna, o reconhecimento de seu ministério traz conforto. A ideia de um anjo da guarda é discutida, destacando a promessa de proteção divina, mas ressaltando que a confiança deve ser depositada em Deus, não apenas na intervenção angelical. Existe também a possibilidade de anjos atuarem sem que percebamos e adverte contra interpretações ilusórias e enganosas associadas ao fascínio contemporâneo por anjos. De maneira significativa,
Várias passagens bíblicas destacam os anjos como observadores atentos. Embora isso possa surpreender alguns, a Bíblia enfatiza que os anjos são testemunhas das atividades de Deus no mundo, especialmente interessados no desdobramento do seu plano de redenção. Diversas passagens específicas indicam que os anjos são, de fato, espectadores atentos das ações divinas. E negligenciar essa verdade bíblica seria um equívoco, pois há razões e lições a serem extraídas dessas referências. Conforme mencionado anteriormente, os anjos testemunharam e regozijaram-se com a criação de Deus. Ao presenciarem o nascimento de Cristo, entoaram louvores a Deus e acompanharam toda a vida terrena de Jesus. Além disso, eles observam com interesse a alegria de Deus quando um pecador se arrepende. Esses seres celestiais estão profundamente envolvidos na questão da salvação humana em Cristo, acompanhando cuidadosamente a multifacetada sabedoria de Deus, à medida que seu plano redentor se desenrola. Naturalmente surge a pergunta: por que os anjos estão tão profundamente interessados e observam de perto o que ocorre na Terra? Em primeiro lugar, como criaturas santas, eles se preocupam com a adoração e glória de Deus, que são devidas a Ele como Criador santo e infinito. Isso é claramente evidente em Isaías capítulo 6, onde os serafins cantam a santidade de Deus. João também destaca a devoção das criaturas viventes à adoração contínua de Deus em Apocalipse 4. Além disso, em Apocalipse 5, os anjos, juntamente com os 24 anciãos representando a igreja, louvam a graciosa obra de salvação de Deus por meio do Cordeiro. O livro com 7 selos, mencionado em Apocalipse, representa a história da perda do domínio humano sobre a terra para Satanás, seguida pela recuperação desse domínio por meio do Deus-Homem Salvador. Este Cordeiro, único em sua capacidade de realizar tal feito, cumpre a promessa de Gênesis capítulo 3, quebrando o domínio de Satanás por meio de sua encarnação, vida imaculada, morte, ressurreição e ascensão. A luta entre os dois reinos, o reino do mundo, de Satanás, e o reino de Deus, é uma parte crucial da revelação divina. Um elemento importante que os anjos observam é a questão da submissão à autoridade, como indicado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Esta observação pode estar relacionada à rebelião de Satanás contra a autoridade divina. A rebelião desonra a Deus, enquanto a submissão o glorifica. A queda de Satanás e sua hoste angelical é um evento crucial que molda o profundo interesse dos anjos na obra redentora de... Então, irmãos, aí, ó, tá vendo? A rebeldia, o que acontece? Aí você tá agindo igual você aí não, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Eu tô só me referindo às pessoas que agem assim, tá agindo conforme Satanás, que se rebela, né? E uma coisa importante que a gente aprende aqui é o estado hierárquico das coisas e das pessoas. Por exemplo, do mesmo jeito que tem uma hierarquia dos anjos, tem uma hierarquia no ser humano. Por exemplo, Moisés foi escolhido para liderar o povo, é uma hierarquia, e o povo tinha que se sujeitar como que fala a palavra? A admoestação de Moisés, os ensinos de Moisés, porque Moisés era o único que tinha ligação direta com Deus. Não quer dizer que hoje, quando Cristo veio, é outra coisa, tá, irmãos? Isso aí eu vou fazer um estudo depois aí, usando o vídeo de outro irmão, para dar clareza a vocês. Porque os pastores se aproveitam disso, né? Porque tem uma passagem que fala: obedecei vossos pastores. Aí ele distorce e fala que você tem que sujeitar tudo que eles falarem. Não, e ainda você não sabe se eles são falsos profetas. Você tem que avaliar, provar o espírito, para ver se não é tudo que você tem que obedecer. E outra, pastores ali é uma outra, eu esqueço o nome da palavra, criatura, sei lá, é uma outra análise de pastor. O que significa pastor na Bíblia? Eu já fiz vídeo sobre isso, tá? Não é um líder religioso que se põe lá e fala que ele ele rouba, usurpa o que a Bíblia diz para distorcer e fazer a pessoa se sujeitar a eles. Tudo bem que tem a hierarquia, o ser humano pastor é reconhecido, ele não é um título que ele como se fala, como que é aquela palavra? Que ele se dá a si mesmo e fica se vangloriando desse título. Sou pastor. Não é, você não precisa nem falar que você é pastor. Você é reconhecido pelas pessoas
pela sua conduta, o jeito de agir com as pessoas. Por exemplo, o pastor é apontar para Cristo. É você guiar as pessoas para Cristo. É você apontar o caminho. Isso daí, uma pessoa só pode ter todos os dons. Porque você, de novo, você não é salvo pelos dons, tá? Que possui. Dons não salva ninguém. Se não tiver amor, Paulo fala que em Coríntios, 1 Coríntios, carta de 1 Coríntios, se tiver todos os dons e não tiver amor, não serve para nada. Outra, conhecimento também, por mais que a gente conheça das escrituras, se não tiver amor, o seu conhecimento não vai levar você para o céu, entendeu? E outra, conhecereis a verdade te libertará, conhecer o evangelho, conhecer a redenção, conhecer a obra de salvação de Cristo, e conhecer, Deus fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento. É lógico, quanto mais você conhecer da palavra, melhor ainda, mas de conhecer de Cristo. Agora, não adianta nada você conhecer e não pôr em prática. Não vai te levar para o céu do mesmo jeito. Entendeu? Tem gente que conhece pouco da palavra. Não estou incentivando a pessoa a não estudar, tá? Que fique claro que tem que estudar sim, ou ler. Para quem não tem muito tempo, né? Tiver um tempinho, ou ouvir em áudio. Porque é importante, irmãos, a palavra. Entendeu? Então, só que eu estou falando. Tem muita gente que conhece menos e põe em prática. E esse vai herdar o reino do céu. E tem amor pelo próximo, e ajuda o próximo. Tem o coração bondoso, o coração caridoso. Esses vão para o reino do céu. Agora, não adianta você conhecer, que nem os falsos profetas conhecem. O diabo conhece a palavra, mas eles andam na palavra? Não andam. Esses não vão herdar o reino do céu. Entendeu? Não adianta conhecer. Tem que conhecer tudo, as escrituras de Gênesis, Apocalipse. E daí? Você põe em prática? Você age de acordo? Não é? Então, não adianta. E aqui, vai de novo. Eu não sou mais conhecedor do que ninguém, tá? Eu estudo e tento pôr em prática o que eu aprendo lá. Nem tudo que eu aprendi eu ainda estou colocando em prática. A maioria das coisas que eu aprendi eu coloco em prática, mas tem coisas que eu ainda estou aprendendo, tem coisas que eu ainda aprendi e ainda não botei em prática. Peço força ao Senhor para me botar, por isso eu não sou melhor do que ninguém. Tá? Eu estou aqui para passar o que eu aprendi para vocês e assim, quando a gente é maduro na fé, a gente já está caminhando, a gente tem um certo conhecimento, esses são reconhecidos como líder. Entendeu? Esse, como diácono, como pastor, como ancião. Ancião na Bíblia não quer dizer só de idade, não tem nada a ver com idade, porque Timóteo era novo e ele conhecia as escrituras desde a sua meninice, que Paulo dizia. Então que ninguém te despreze por causa da sua juventude, entendeu? Porque ele era jovem, mas ele conhecia as escrituras desde moço. Então isso torna ele, com 30 anos, quando fala na Bíblia que o recém-convertido não pode orientar, como que é? Um recém-convertido não pode assumir cargos hierárquicos, é um recém-convertido, não é jovem de idade, tá? Porque é igual assim, ó, tem jovem, irmãos, que é mais experiente que muita gente já de idade aí, que só faz bobagem. E tem gente jovem que é mais maduro, entendeu? Acontece que a pessoa é mais responsável, é mais maduro, aprende com seus erros e bota em prática. Não é aqueles que vivem errando e nunca aprende nada, entendeu? Então, não é ser ancião, não é a idade. É o tempo que você está na caminhada com Deus. Tem muito jovem aí que tem 30 anos e já é ancião, já pode orientar, entendeu? Se for verdadeiro. Não mentiroso, falso profeta, como muitos têm aí. Entendeu? É isso. Vamos lá, voltar. Terminar aqui o vídeo. Deus na terra. O lago de fogo é preparado especificamente para Satanás e seus anjos, destacando seu destino final de derrota. Compreender um dos títulos atribuídos a Satanás revela-se esclarecedor, carregado de implicações. O termo diabo, frequentemente associado a Satanás, denota um caluniador, difamador, aquele que acusa falsamente. Essa designação destaca uma das facetas primárias de sua identidade, conforme apresentada nas Escrituras. Como caluniador, Satanás é aquele que difama o caráter de Deus. Uma de suas estratégias para alcançar tal intento é acusar injustamente os crentes. O livro de Jó fornece um exemplo notável de suas acusações difamatórias contra os seguidores de Deus, revelando como simultaneamente busca manchar a natureza divina. Ao examinar os 2 primeiros capítulos de Jó, torna-se evidente rapidamente o verdadeiro propósito por trás das acusações de Satanás.
Ele alegava que Jó adorava a Deus unicamente pelos benefícios recebidos, não por amor ao Criador em si, ou por reconhecer a merecida adoração a Deus como santo e soberano. A aprovação que Jó passou, hein? Por causa de Satanás. Se privares Jó de tudo o que possui, ele te amaldiçoará. Baseando-se na caracterização bíblica de Satanás como adversário e diabo, bem como nas atividades registradas nas Escrituras, é plausível inferir que Satanás argumentou contra a natureza amorosa de Deus, sugerindo que condenar tanto a ele quanto aos seus anjos ao lago de fogo seria injusto. Pouco tempo após a criação de Adão e Eva, esse ataque à natureza divina de Deus como injusto se torna evidente nas palavras injuriosas e questionadoras de Satanás a Eva durante a tentação. Dessa forma, no mundo contemporâneo, imerso no engano satânico, surge um sentimento comum. Muitas pessoas, ao rejeitarem a palavra de Deus, expressam a ideia de que o Deus descrito na Bíblia é vingativo, questionando como um Deus amoroso poderia enviar pessoas para o inferno. Olha aí. Esse pensamento acontece leva muito algumas a se recusarem vezes a acreditar em um Deus com tais características. Parte da razão subjacente à criação do ser humano e ao plano de salvação de Deus em Cristo é revelar a verdadeira. Mas por que ter esse questionamento? Porque artistas põem isso na mente da pessoa, artista do inimigo. Porque, na verdade, o que acontece, irmãos? Deus é um Deus de amor, só que ele é um Deus de justiça. Ele tem que condenar o pecado. Por isso que ele deu o filho, o único filho, para morrer na cruz. Aí falam que isso é balela. Então, cara, aí é cada um, cara. Aí ele deu o único filho para morrer na cruz para pagar o nosso pecado. Aí você rejeita. Aí fala que Deus é vingador e ele vai te jogar no lago de fogo. Como que um Deus amoroso vai te condenar para a perdição eterna? Certo? Ele vai te condenar porque não é ele que te condena. É você mesmo que se condena por rejeitar a Cristo. Porque você prefere os prazeres mundanos da carne do que abrir mão dos prazeres para aceitar Jesus, para Jesus te consertar por meio do Espírito Santo, que quem te conserta não é você mesmo, é o Espírito Santo que vem morar em você, quando você aceita Jesus. Então, olha a obra, que Deus ama tanto o ser humano, que deu um único filho para morrer. Tá, tudo bem, você pode falar, mas ele ressuscitou. Tá, você também vai ressuscitar se você entregar a vida para Jesus. E outra. Tá, então tira essa parte da ressurreição. O cara foi chicoteado, foi escarrado na cara, tomou vinagre, e o chicote, aquelas travas assim, de osso assim, que penetrava a carne e puxava assim, e você acha pouco, entendeu? O cara foi arrastado, o cara foi pregado na cruz. O cara não, o senhor, né? Perdoe aqui até a minha expressão de falar, eu tenho essa mania de ficar esses adjetivos aí, né? Mas me perdoe, irmão. O Senhor nosso Deus, né? O Senhor nosso, o nosso Senhor Jesus, ele foi prego na cruz, né? E aí a pessoa rejeita, entendeu? O nosso Senhor, até peço perdão a Deus por falar assim do nosso Senhor, me perdoe, Senhor. Que às vezes a gente acaba na explicação, a gente se jureia com certos comentários que certas pessoas fazem, né? Peço perdão ao Senhor por se referir ao Senhor desse jeito aí. Que o Senhor possa me perdoar, né? Porque essas coisas, esses comentários nos revoltam, sabe? E mesmo a gente sendo um cristão, sendo um filho de Deus, ouvir essas coisas aí dessas pessoas que não entendem o Evangelho, falar que Deus é vingativo, que Deus de amor vai lançar para o lago de fogo. Deus deu seu filho para morrer na cruz, entendeu? E ser pregado, ser crucificado, ser chicoteado, ser, né, lançado com aquele espinho nas costas e puxar, né, e o sangue vazar para fora, porque esse filme aí, eles não mostram tudo, o único que mostra tudo é a paixão de Cristo. Entendeu? E é bom assistir para você ver o que o nosso Senhor passou por nós. Entendeu? Para você ver se entra na sua consciência o que Jesus sofreu por nós, nosso Senhor. Entendeu? Então, para não falar essas bobagens. Entendeu? Agora, cada um tem um livre-arbítrio. E assim como os anjos pecaram, assim, muitos seres humanos vão escolher ir para o lago de fogo. Aí fala que ama a Deus de boca, mas as suas atitudes, pode ver. Aí, por aí. Todo mundo fala que é filho de Deus e fica aí fazendo orgia, fica aí. Não é questão de julgar, irmãos.
Eu também andei no pecado muito tempo. Eu pensava coisa que até eu tenho vergonha de falar aqui, eu só falo para Deus. Vinha pensamentos na minha mente sobre pessoas, sobre coisas. Eu fazia coisas que Deus não se agradava porque eu fazia na ignorância. Eu não conhecia as leis de Deus, o Evangelho, entendeu? Hoje eu conheço, e hoje, graças a Deus, Deus me libertou disso aí. E algumas coisas ainda estou lutando contra. Aí tudo bem, quando você luta contra, Deus está vendo isso, Ele vai levar em conta. E tudo que os anjos vê, eles relatam lá para Deus, viu? O que Ele vê a gente fazendo de bom e de ruim é colocado no livro lá. E vai anotando tudo que a gente faz de bom e de ruim. Aí Deus vai colocar na balança e vai ver se você merece a salvação ou a perdição. Entendeu? Agora, se você aceitou Jesus, com certeza as suas obras vai ser maiores do que as más. Entendeu? E é isso aí. Então vamos lá, terminar aqui. Então a pessoa tem que saber o que fala, né? E outra, falar que Deus é amor e que Deus não manda juízo, que Deus não se ira. Isso vai ler a Bíblia direito que está lá. Que Deus se ira sim, mas a ira de Deus é justa, não é igual à ira do homem. Entendeu? Ele faz para exterminar o pecado e ele vai ter que condenar aquele que não quer se libertar do pecado. Porque o pecado leva a pessoa a trair, fazer maldade, fazer todo tipo de perversidade contra o outro que é de Deus. Entendeu? Mesmo que ele não ataque a pessoa, Deus é santo, ele não compactua com o pecado. Ele dá uma chance para você aceitar Jesus, para você se libertar. Mas a pessoa não quer, né? Aí você não pode forçar, é livre-arbítrio. Aí vai falar que Deus é vingativo. Então pensa o que quiser, ué. Fazer o que, né? E a natureza do caráter divino, que é sábio, santo, justo, as pessoas falam que Deus é vingativo, porque quer continuar no pecado. Movido por sua santidade e justiça, Deus se viu compelido a condenar Satanás e seus anjos ao lago de fogo, assim como fez com o homem pecador. No entanto, a misericórdia, a bondade e o amor divinos intervêm, oferecendo uma solução por meio da cruz para que a humanidade possa alcançar a vida eterna. Esse plano misericordioso e amoroso não apenas foi antecipado no Antigo Testamento, mas foi inicialmente anunciado à serpente, o disfarce de Satanás, conforme registrado em Gênesis. Esse anúncio torna-se significativo no contexto do conflito angélico e das acusações difamatórias de Satanás. A redenção humana e a restauração do paraíso perdido sempre dependeram do que Deus realizaria por meio da semente da mulher, o Messias Salvador. Ele morreria como substituto da humanidade e, ao mesmo tempo, derrotaria Satanás, demonstrando assim a falsidade de suas acusações. As Escrituras revelam que os anjos adquirem um entendimento mais profundo de Deus por meio de suas ações, da pessoa e obra de Cristo e do testemunho da Igreja, especialmente na revelação do plano redentor de Deus. Cara, você precisa de uma parafusadeira. Pessoal, tudo pra casa e tomar Promoção Sua Mãe Merece Paris. Compre no Carrefour e concorra a 15 viagens para Paris com a conta. Pedro, ao falar dos sofrimentos de Cristo, das glórias vindouras e das verdades proclamadas aos crentes, destacou que essas são coisas que até os anjos anseiam observar. Da mesma forma, Paulo, em uma perspectiva semelhante, escreveu em Efésios sobre a graça dada a ele, de anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo, revelando o mistério escondido em Deus desde os séculos. Ele enfatiza que a Igreja, ao manifestar a multiforme sabedoria de Deus, torna conhecida essa sabedoria aos principados e potestades nos céus. A Igreja, portanto, se torna um instrumento para revelar tanto a sabedoria diversificada quanto a graça abundante de Deus aos anjos, conforme indicado por Paulo em Efésios. Os capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse oferecem uma visão celestial preparatória para os juízos que serão desencadeados na terra, nos capítulos 6 ao 19. Esses juízos resultarão na derrota de Satanás e de seu sistema mundial, estabelecendo o Filho de Deus em seu trono terreno. Nos referidos capítulos, destaca-se a santidade de Deus, sua dignidade em receber honra e glória, e a merecida posição do Cordeiro, o Senhor Jesus, para abrir e desatar os selos, reinar e receber louvor. Notavelmente, quem assume uma posição proeminente nesses capítulos são os anjos. Nesse contexto, torna-se claro
claro por que os anjos santos de Deus demonstram tão profundo interesse em nossa salvação, pois nela testemunham a multifacetada sabedoria, amor, graça e santidade de Deus. Essa importância se acentua ao considerar a rebelião e acusações de Satanás à luz da submissão de Cristo, cuja vida os anjos observaram em sua totalidade. A observação da submissão e humildade do Deus encarnado, culminando na morte na cruz, foi uma impactante manifestação do caráter santo e imutável de Deus. Que maravilhosa submissão! Obedecer à sua própria lei como se fosse uma mera criatura, numa atitude de servo. Isso era verdadeiramente inédito. Os anjos o tinham visto como o governador supremo do universo, mas nunca antes como um súdito obediente. Eles testemunharam o confronto prolongado de Satanás com tentações. Esta experiência foi completamente nova. Refletindo sobre isso, os anjos haviam presenciado a queda de Satanás, de sua posição exaltada e sua condenação ao lago de fogo, devido ao orgulho e rebelião. No entanto, na encarnação e vida submissa de Cristo, culminando na cruz, eles encontraram o exemplo supremo da santidade, amor, graça e misericórdia de Deus, assim como a justa condenação de Satanás. No que diz respeito aos anjos caídos, é evidente que, apesar de um período de graça e provação anterior à queda de Satanás, eles permanecem confirmados em seu estado decaído. Assim como aqueles que morrem sem Cristo, permanecerão nesse estado ao enfrentar o grande trono branco do julgamento e a separação eterna de Deus. A compreensão do cenário descrito acima fornece parte da resposta para a antiga questão sobre como um Deus bom pode permitir o mal, especialmente considerando sua onisciência e onipotência. Em contraste com interpretações que negam a capacidade de Deus de impedir o mal, a Bíblia oferece uma resposta, indicando que o conflito angélico desempenha um papel crucial nesse dilema. A Escritura revela que Deus é perfeito em santidade, amor, benevolência, graça e misericórdia, tornando impossível para ele realizar o mal, pois isso seria contrário à sua natureza santa. A Bíblia esclarece que o mal não se originou em Deus, mas sim em algo externo a ele, destacando a queda de Satanás e seus anjos como parte do problema moral. A queda do homem, registrada em Gênesis, não é o primeiro pecado no universo, mas parte de um contexto mais amplo que inclui a rebelião de Satanás, sua caracterização como um adversário caluniador de Deus, a perda da soberania humana devido à tentação e queda em pecado, e a redenção humana através do Deus Homem Salvador. Se é da comercial. Tetra Pak, pode comemorar. É Tetra Pak. Protege o que é bom. Meu Deus. Ao explorar esse problema moral, nosso a Bíblia estudo revela que Deus criou seres morais, tanto anjos quanto humanos, com o poder de escolha. O pecado ocorre quando uma criatura moral escolhe o pecado em vez da justiça, explicando as quedas tanto dos anjos quanto da humanidade. O livro de Jó acrescenta uma dimensão significativa a essa compreensão ao oferecer insights sobre a atividade adversária de Satanás e as respostas dos anjos, filhos de Deus, durante a criação e as provações de Jó. A história de Jó destaca a importância da submissão humilde diante da sabedoria e do poder de Deus, apesar das perplexidades e do sofrimento. A revelação da Bíblia sobre Satanás, pecado e sofrimento fornece uma explicação razoável para o dilema do mal. Então, irmãos, o resumo da história é que é o seguinte: qual que é a verdadeira... Deus precisa provar as criaturas dele. Qual que é o verdadeiro amor? Então, por exemplo, Deus, ele permite o mal, e ele permite, não é que ele faz o mal, é que ele é o mal, ele permite o mal. E aí muitas pessoas se perguntam, essas pessoas que se perguntam isso, se ela tem interesse de perguntar para se converter, ainda vai, mas ela pergunta por rebelião. Então, se Deus é bom, porque ele permite o mal no mundo? É o ser humano que pratica o mal, e Deus deixa para ver a escolha dele, porque Deus deu livre-arbítrio. Entendeu? Então Deus colocou a árvore lá, como havia dito, para ver o que o ser humano ia escolher. Entendeu? E o ser humano deu ouvido à serpente, certo? E ele testou também
o inimigo e testou os anjos que caíram com ele. Porque Deus deu o livre-arbítrio, entendeu? Então Deus, ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Ele quer que a pessoa vá para ele por amor. E qual que é a adoração de amor a Deus? Aí Deus fez o mundo, deixou aí o mundo para o homem, e que já contaminado, que o pecado entrou, que Satanás fez o homem cair, né? E deixou o mundo correr. E aí, o que acontece? Aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, no seu coração, na sua alma, e começa a praticar as leituras bíblicas e aplicar na sua vida tudo que aprende lá, esses são os adoradores de Deus verdadeiro, quem ama a Deus. Aqueles que rejeitam a palavra é o que não ama a Deus, e aí eles vão criar tudo isso daí, porque é o Satanás e os demônios soprando no ouvido dessas pessoas e jogando as pessoas contra Deus. Aí ele calunia Deus, ele vai lá, calunia os santos, quando o santo escorrega, cai em pecado, né? Que ele está lutando contra o pecado, mas ele tropeça, que é ele mesmo que põe tentação no caminho dos santos, né? Para os santos pecar, para ele acusar lá, né? E olha que Jó não tinha pecado, mas ele quis jogar Jó contra Deus. Ah, você dá tudo para ele, tira tudo dele, eu quero ver se ele não te amaldiçoou. E Jó não amaldiçoou Deus em nenhum momento, né? Outros amaldiçoaram, mas Jó não. Entendeu? E aí ele joga as pessoas contra Deus. Ele sopra no ouvido da pessoa para não deixar a pessoa ir para a Bíblia, para ela entender quem é Deus e porque Deus age do jeito que age e Deus permite as coisas. Aí a pessoa fica tirando conclusões erradas que o diabo fica soprando. E o diabo sopra usando outras pessoas, inclusive famosas, né? Colocando minhoca na mente do ser humano que não estuda a Bíblia e as coisas de Deus, aí a pessoa acredita. Entendeu? O negócio é esse. E aí é ela que escolhe adorar o mundo e ela que si própria se condena. Deus não condena ninguém. Infinitas de Deus, mesmo diante de questões. Pessoa que se destina para a condenação. É fundamental para a fé. O livro da Revelação aponta para a derrota final do pecado, da morte e de Satanás, trazendo restauração e alegria eterna ao universo. A complexidade da criação destaca a sabedoria infinita de Deus. E a Bíblia instrui a confiar na revelação divina, mesmo quando não compreendemos completamente. Olha aí, o estudo sobre os anjos, sejam eles bons ou maus, oferece valiosas lições tanto de caráter negativo quanto positivo, conforme exemplificado pelo apóstolo Paulo, ao aconselhar sobre a seleção de noviços para cargos de liderança, conforme registrado em sua carta a Timóteo. Lições negativas. Satanás, originalmente um querubim ungido, foi criado de maneira perfeita e dotado de extrema beleza pela graça e poder criativos de Deus. Contudo, sua elevada posição e formosura não foram méritos próprios, mas concedidos por Deus. Infelizmente, Satanás se deixou envolver pelo orgulho ao contemplar sua própria beleza e poder, esquecendo-se de sua condição de criatura e almejando ser semelhante a Deus. Esse orgulho o levou à rebelião, resultando em sua queda do status elevado como querubim ungido e sua condenação ao lago de fogo. Satanás, portanto, torna-se um exemplo clássico das armadilhas do orgulho, que ele utiliza para semear discórdia entre o povo de Deus. Consciente desse perigo, Paulo adverte contra a seleção apressada de novos convertidos para posições de autoridade, para evitar que se envaideçam e incorram na mesma condenação de Satanás. Satanás e seus anjos caídos também servem como alerta contra os males da rebelião, ressaltando a importância da submissão e obediência. Um exemplo claro é encontrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, onde a desobediência é equiparada à rebelião e comparada à superstição e idolatria, ambas consideradas demoníacas. Os anjos rebeldes exemplificam tudo o que é perverso e as consequências terríveis do pecado, sendo Satanás identificado como o pai da mentira e homicida desde o princípio. Lições positivas. Ao observarmos os santos anjos de Deus nas Sagradas Escrituras, destacam-se duas atividades principais: a adoração reverente a Deus e serviço humilde, expressando total submissão à sua vontade. A constância com que esses seres celestiais, repletos de força, santidade e conhecimento de Deus, se dedicam a essas atividades deveria servir como motivação e exemplo para todos nós. Um exemplo notável é encontrado na experiência do profeta Isaías,
que após testemunhar os serafins em adoração humilde, reconheceu seu próprio estado pecaminoso e prontamente se ofereceu como servo quando Deus perguntou: quem enviarei eu? Da mesma forma, os pastores, ao seguir o exemplo dos anjos que anunciaram o nascimento do Messias, retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que testemunharam, demonstrando que a adoração e serviço angelicais podem inspirar atitudes positivas e gratidão em nós. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então, irmãos, Satanás era um querubim da guarda de Deus, ungido, entendeu? E ele se rebelou por causa do orgulho, porque ele viu a sua formosura e queria ser igual ao Altíssimo ou mais, entendeu? E aí originou a queda, aí onde ele virou demônio. Ele convenceu uma terça parte dos anjos que seguiu ele e caiu. Mas Deus, ele construiu o Satanás perfeito, o ser humano perfeito, mas com limitação. Por que ele tinha que ser limitado? Como eu disse, Deus não quer o robô. Então Deus dá o livre-arbítrio, a opção da escolha de servir a Deus por amor a Deus e de se rebelar. Não querer servir a Deus. Entendeu? Então não adianta você falar que é de Deus por saber que Deus existe e criou os céus e a terra. Você demonstra o seu amor na submissão a Deus, na obediência. Entendeu? É isso. Tá bom? Então essa foi a história. O vídeo e deixe um comentário sobre o que você Aqui só esse assistiu. pedacinho aqui. Deus abençoe sua vida. Lembre-se, se você ainda não se arrependeu de seus pecados e ainda não nasceu do alto, ainda do tempo, se arrependa. Peça a Deus o Quanto à Espírito vida há Santo tempo. para que você alcance a promessa de salvação. Não é difícil. Entra no seu quarto, fale com Deus em secreto, com sinceridade no coração, Confesse seus e Ele vai te pecados ajudar. e ele se Deus purificará. abençoe. É isso aí que é entregar a vida para Jesus. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Deixa o like se gostou, dislike se não gostou. Badale o sininho de todas, compartilhe o vídeo. Abraço a todos vocês e badale o sininho. E compartilhe, irmãos, para o algoritmo reconhecer e passar para outros, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.